Olá a todos. Hoje nós vamos falar aí do cálcio em sua horta. Vamos conhecer um pouco desse nutriente, vamos falar um pouco dele, que solo que ele apresenta em maior quantidade, que solo que ele apresenta em menor quantidade, suas funções nas plantas também, nas suas plantas, que o cálcio, como ele atua, um sintoma da sua deficiência. Quando você olha para sua horta, assim, você vai ver certos sintomas que vai te levar à deficiência de cálcio. Tem um grupo também seleto de plantas, algumas espécies que precisam de um maior cuidado quando o assunto é esse nutriente. E por último, eu vou te falar uma fonte orgânica para você aplicar cálcio em sua horta. O cálcio, vamos conhecer ele um pouco agora. Ele se trata de um macronutriente de extrema importância para as plantas, principalmente seu desenvolvimento. Mais para frente eu vou falar de suas funções. Ele é encontrado no solo em forma de carbonato, sulfato, silicatos. Só que isso eu não vou entrar, não vou aprofundar, que isso é uma coisa que pode ser tema de outros vídeos. E os solos em regiões áridas normalmente apresentam uma maior quantidade desse nutriente, enquanto solos orgânicos recém-drenados apresentam uma baixa concentração do mesmo. Porém, em solos orgânicos, nós vamos ver no final do vídeo um adubo orgânico que pode não, será a salvação para esses problemas em solos orgânicos. As funções do cálcio agora apresentadas, ele apresenta a estrutura da planta, compondo a sua parede celular. Ele compõe a germinação do grão de pólen, crescimento do tubo polínico. Ele ajuda na disponibilidade de nutrientes, como molibdênio e alguns outros micronutrientes. No solo, ele ajuda a corrigir a acidez do seu solo, não sendo responsável somente para corrigir a acidez. Ele demanda outros mecanismos para isso. Ele diminui a toxicidade de suas plantas com alumínio e também ele atua diretamente no crescimento das raízes da sua planta. Isso se dá muito por ele compor a parede celular. Agora eu vou falar um pouco da deficiência desse nutriente, do cálcio. Quando está faltando esse nutriente, como a gente falou as funções dele atuam diretamente nessa deficiência. Como eu falei, que ele ajuda no crescimento das raízes. Então, sintomas de deficiência, quando as raízes estiver com crescimento limitado, quando atrapalhar na germinação no grão do pólen, que eu falei que ele também ajuda, e principalmente o aspecto visual, assim, que será de mais fácil identificação, é o aspecto gelatinoso nas pontas da folha e no ponto de crescimento de cada planta. Então, aqui estão as principais plantas que precisam desse nutriente, do cálcio, que são as espécies que precisam da maior concentração, são tomate, repolho, beterraba, aipo, citros, maçã, amendoim e batata. São as espécies que necessitam de maior concentração desse nutriente. Com isso, já tem um vídeo no meu canal falando dessa fonte orgânica de nutriente. Só que eu vou falar de novo porque ele é o que apresenta a maior quantidade de cálcio, que são as cascas de ovo. Com isso, é necessário fazer a farinha da casca de ovo para que a planta consiga absorver. Porque se você colocar simplesmente a casca de ovo, demorará muito tempo para o seu solo absorver essa casca e tudo mais. Com isso, colocando a farinha, ele agilizará esse processo. Mas como que eu faço essa farinha de casca de ovo? Primeiramente, você vai limpar a casca e vai deixar de molhar em água até que não sobe nenhum resíduo. Depois você vai colocar ela no forno baixo por 15 minutos. Com isso, você vai retirar e vai triturar no liquidificador. Depois de triturado, ficando num aspecto bem de farinha mesmo, e você vai usar uma colher de café para vasos pequenos e 2 para vasos grandes. Tendo em vista aquelas espécies que eu falei que necessitam de uma maior concentração e tudo mais, vale a pena dar uma pesquisada para aumentar essa dosagem. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo até o final. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e não esqueça de ler a descrição. Tem um e-book que eu fiz para ajudar todo mundo a começar a horta em casa, e principalmente nesse e-book tem diversos meios de fazer uma adubação orgânica em sua casa com alimentos muito fáceis, como por exemplo a casca de ovo. A casca de ovo está nesse e-book,
detalhadamente como fazer, o que ela tem e diversos outros adubos orgânicos.